Olá, boa noite. Nós vamos apresentar agora o resultado do nosso trabalho de prática de extensão interdisciplinar 3. O nosso grupo é formado pela Gabriela de Freitas Raposo, Isabelle dos Santos Sepulcro Zanoni, Samara dos Santos Barbosa e o Vinícius Ferreira da Silva. A temática central do nosso trabalho foi saúde e bem-estar. E dentro dessa temática, a gente escolheu falar sobre a tendinite do manguito rotador, causada por overuse em atletas de vôlei. Como questões norteadoras, nós escolhemos a matéria de fisioterapia desportiva, com as questões: qual a importância da avaliação cinético-funcional para o atleta de alto rendimento? E quais as estratégias o fisioterapeuta pode usar para prevenir lesões e reintegrar o atleta ao esporte após lesão. Então, o nosso trabalho busca proporcionar saúde aos atletas que praticam vôlei. Então, o objetivo do nosso trabalho foi destacar os métodos de prevenção da tendinite do manguito rotador proveniente do overuse. A gente sabe que o vôlei ele demanda muito esforço da articulação do ombro, devido às suas jogadas que utilizam muito dessa articulação. Essa articulação é uma articulação muito complexa, de grande mobilidade e muito instável. E na prática do vôlei, essa articulação ultrapassa por diversas vezes o seu limite fisiológico. Devido a essa instabilidade, existe um grupo muscular responsável pela estabilidade dinâmica, que é chamado de manguito rotador. E a causa da tendinite do manguito rotador geralmente é por treino inadequado ou movimentos repetitivos, que sobrecarrega a articulação do ombro. Então, reforçando, o objetivo do nosso trabalho foi promover saúde e prevenir lesões causadas pelo esporte, utilizando estratégias fisioterapêuticas e sempre destacando a importância da avaliação cinético-funcional. Uma estrutura muito importante que a gente já citou foi o manguito rotador. E ele é um grupo muscular responsável pela estabilização dinâmica da articulação do ombro. Ele é formado por 4 músculos, sendo eles o supraespial, o infraespial, o redondo menor e o subescapular. E ele aí ajuda na cooptação do húmero na cavidade glenoide da escápula. E a tendinite, ela é exatamente a inflamação dos tendões de alguns desses músculos. Outra estrutura importante de se falar quando nós estamos falando acerca da tendinite do manguito rotador é a cintura escapular, que é a estrutura responsável pela conexão do membro superior ao esqueleto axial. Ela é formada por 2 ossos, sendo eles a clavícula e a escápula, e eles se movem como se fosse uma unidade só. Então, a gente pode dizer que os movimentos da cintura escapular são os mesmos da escápula, já que a clavícula ela acompanha todo o movimento da escápula. Então, nós temos que a cintura escapular, ela faz aí abdução, adução, elevação, abaixamento, inclinação anterior, inclinação posterior, como está demonstrado aí na imagem. Existem também alguns músculos que são envolvidos com a cintura escapular, que são o peitoral menor, o serrátil anterior, o trapézio, os romboides, o levantador da escápula e o subclávio. É importante lembrar que o subclávio ele não tem uma função na mobilidade. Ele
não tem mobilidade, é isso. Esse grupo muscular, ele tem a função aí de prover estabilidade dinâmica da escápula, para que ela sirva como ponto de apoio para a movimentação do ombro. Então, como a gente tem muitos músculos nessa região, qualquer desequilíbrio muscular pode levar ao desenvolvimento de disfunções. E como exemplo, nós colocamos aqui o alamento escapular, que é caracterizado pelo afastamento da escápula do gradil costal, que faz com que a sua borda medial ela fique mais proeminente. E essa alteração ela se dá geralmente pela fraqueza do músculo serrátil anterior, que possui a função de manter a escápula fixada no gradil costal. Mas também pode acontecer devido à fraqueza do trapézio e de outros músculos também, mas é mais raro. E quando a escápula ela fica nesse posicionamento, ocasiona a diminuição do espaço subacromial, sendo então aí um fator de risco, né? Um fator que propicia a tendinite do manguito rotador. Bom, como problema, percebemos que o vôlei é o segundo esporte mais praticado no Brasil, e lesões no ombro representam entre 8 a 20% das lesões no vôlei, devido aos movimentos de sobrecarga exigidos no esporte. E, geralmente, as lesões causadas por overuse, como a Samara já tinha dito. E essas lesões, elas resultam em tendinite do manguito rotador ou tendões do bíceps braquial. Diante disso, nós, os discentes do grupo, resolvemos elaborar uma proposta de intervenção que oriente os atletas sobre os métodos de prevenção e a importância do treinamento adequado, a fim de reduzir essa incidência. Então, o objetivo principal é a formulação dessa proposta, que vai promover os atletas do vôlei a orientação necessária acerca da aplicação dos mecanismos preventivos durante os treinos, visando assim a redução da incidência como a tendinite do manguito rotador. Como metodologia, nós dividimos em 3 cenários. O primeiro cenário real seria onde os discentes vão observar os atletas, gravar os jogos, de modo a verificar possíveis movimentos que eles fazem de forma negativa ou que eles fazem que podem ocasionar essas lesões. E após a gravação, nós iremos avaliar particularmente cada atleta, para que a gravação, que possa ser feita por um ângulo que não favoreça, faça que a gente tenha um entendimento precipitado. O segundo cenário seria uma roda de conversa, onde poderíamos mostrar aos atletas os movimentos que eles fazem que podem ocasionar essas lesões e tirar dúvidas, conversar mesmo sobre os movimentos e sobre as lesões que podem ser geradas. Já o terceiro cenário real seria depois de toda essa conversa, depois de toda a mostra, depois de fazer com que eles tenham consciência dos movimentos e consciência corporal, nós iríamos elaborar exercícios, sejam para tratamento e para execução dos movimentos corretos no momento do treino. Então, para isso, nós dividimos em grupos, nos dividimos com funções objetivas mesmo para organização e rendimento. Pode passar. Então, é isso. As intervenções que eu citei, elas serão realizadas no Clube de Natação de Regatas Álvares Cabral, localizado na Avenida Marechal Macaranhas de Moraes, em Bento Ferreira, Vitória. Aqui nós temos o cronograma com a data e com o local, o que seria cada etapa. Bom, o que aconteceu no nosso relato de experiência depois de toda a aplicação desses cenários? No cenário 1, a gente pôde analisar de modo geral os movimentos que contribuíram negativamente para os atletas e favoreciam o surgimento da tendinite.
Com isso, após analisar, a gente notou que alguns já apresentavam a tendinite do manguito rotador com a avaliação que a gente fez individual e que esses já precisavam de intervenção para tratamento, para amenizar assim, os impactos no treino. Além disso, também foi observado em alguns atletas a condição já citada pela Samara sobre a escápula alada. No cenário 2, que foi a roda de conversa, nós discentes abordamos assuntos como o que é a lesão por overuse, como ela ocorre, quais os fatores contribuintes e como evitá-los, como a pressão exercida, né, seja pela torcida, seja por jogadores, por treinadores, e como a lesão, a pressão, desculpa, de uma partida importante pode influenciar no desempenho desses atletas dentro da quadra. E favorecer o desempenho dos atletas, como isso favorece ou não o desempenho dos atletas, ou que torna os atletas mais suscetíveis a ter uma lesão por overuse. Bom, nessa conversa a gente pôde perceber os atletas bem participativos, tendo mesmo o interesse de aprender e de observar, principalmente no momento em que passamos o vídeo que gravamos, os movimentos, então eles notamos o interesse deles observarem melhor os movimentos e entender aquilo de forma clara. E o cenário 3, nós realmente colocamos a intervenção em prática, que foi os exercícios que puderam tanto tratar os atletas como ensinar eles ao movimento correto. Bom, como a Gabi disse, a gente passamos alguns exercícios e esses são alguns que foi passado, né? E primeiramente vamos falar de alguns exercícios para o treino preventivo, né? Que é justamente prevenir essa lesão. E bom, um deles é chamado de remada, né? E com o paciente sentado, ele vai fazer um movimento de flexão dos ombros, os cotovelos devem estar estendidos, e ao puxar, ele vai fazer uma adução no plano escapular e realizar uma rotação externa com a flexão do cotovelo. Esse é basicamente o mesmo exercício na imagem de baixo, mas é uma variação dele. E é da seguinte forma: o paciente vai estar em pé, os braços em extensão, e ao puxar, ele deve realizar uma rotação interna com a abdução. Já no segundo exercício, o nome dele é rotação externa em decúbito dorsal. O paciente vai estar deitado, ele vai segurar o elástico com a abdução de 90 graus do ombro, e ao puxar esse elástico, ele vai realizar uma rotação externa com o ombro nessa mesma posição. Para o vôlei, o essencial é força e flexibilidade, para evitar justamente essas questões de lesão por overuse. Então, o intuito desses exercícios é justamente esse. Nesse terceiro exercício, o paciente sobre o barrel deve segurar o elástico com o braço junto ao corpo, o cotovelo vai estar aí fletido a 90 graus aproximadamente, e o ombro vai estar em rotação interna. Em seguida, ele vai realizar uma rotação externa ainda, com o cotovelo nessa mesma angulação. Já na rotação externa em decúbito ventral, o paciente vai estar deitado, né, popularmente conhecido como barriga para baixo. O ombro vai estar pendente, vai estar fora da maca, da cama, e ele vai estar abduzido a 90 graus em rotação interna, com o cotovelo fletido também a 90 graus. E ele vai realizar uma rotação externa com halter também, né? Ou, nesse caso, aí, um peso. E, por fim, nesse exercício preventivo, temos o exercício em L. O paciente vai estar ajoelhado, com os ombros abduzidos a 90 graus em rotação interna, e com os cotovelos fletidos a 90 graus, deve realizar uma rotação externa puxando o elástico. E bom, como foi dito, alguns jogadores já apresentavam a tendinite. E então temos alguns exercícios que visam a reabilitação deles. Nessa primeira figura aí, nós temos o alongamento com o bastão atrás do corpo. Então o paciente deve segurar o bastão atrás das costas com a mão e agarrar com a outra, com a outra mão na extremidade. E logo após puxar ela, nesse caso aí da imagem, para a direita. E o intuito é que o paciente sinta um estiramento no ombro, mas sem que haja dor. E também tem que observar a questão do paciente estar compensando com o tronco, rodando demais o ombro e por aí vai. Nessa segunda figura, o alongamento com o bastão à frente do corpo é basicamente a mesma coisa, só que
né, com o bastão na frente. O paciente vai segurar o bastão na frente com a mão e a outra ponta com a outra, e logo após vai puxar, como demonstra a imagem aí. E ele vai sentir já um movimento na parte de trás do ombro. Nessa terceira figura, a rotação interna e externa. O paciente vai se posicionar em decúbito dorsal, ou seja, ele vai estar deitado de costas, e o ombro dele vai estar abduzido a 90 graus e o cotovelo fletido também a 90 graus. Em seguida, ele vai realizar movimentos de rotação interna e externa. Também deve-se utilizar um peso adequado. Essa pulseira na mão dele aí é um pezinho, entendeu? Só ficando claro. Nesse exercício 4, é o alongamento da cápsula posterior. Então, o paciente vai se posicionar em decúbito lateral, com o ombro afetado abduzido a 90 graus, ele vai estar por cima, né, desse ombro, e o cotovelo vai estar fletido a 90 graus. E com a outra mão ele vai empurrar o braço afetado para baixo, fazendo uma rotação interna, até que ele sinta um estiramento na parte posterior do ombro afetado. E por fim, no exercício número 5 de reabilitação, é o desenvolvimento dos estabilizadores da escápula. O paciente vai estar em decúbito ventral, né, deitado de barriga para baixo, popularmente, e o braço dele vai estar pendente, e ele vai estar segurando um halter, ou um peso adequado, né? E o ombro afetado, como eu disse, pendente, ele vai realizar uma flexão de ombro, e lentamente levantar o braço ao nível dos olhos, fazendo uma abdução horizontal. Perdão. Bom, dado exposto, o presente trabalho teve como intuito fomentar, né, os atletas de vôlei sobre os movimentos corretos e os mecanismos preventivos durante os treinos, de modo que pudesse haver uma redução na incidência das lesões da tendinite do manguito rotador por overuse, melhorar assim tanto a qualidade de vida deles no dia a dia como no esporte. Um ponto negativo que nós pudemos observar foi a pressão psicológica que eles sofrem. Isso faz com que alguns movimentos deles sejam precipitados e muitas vezes eles não percebam devido a isso. Isso acaba sendo algo fatal para as lesões, agravando muito ou mesmo fazendo com que eles desenvolvam. Mas eles se comprometeram a prosseguir com o atendimento fisioterapêutico e buscar melhores resultados. No mais, os cenários reais foram de grande importância, porque por meio deles os discentes, nós, né, podemos avaliar particularmente cada atleta individualmente, né, com o ângulo das filmagens, sem gerar um entendimento precipitado da nossa parte. Além de podermos mostrar aos atletas também cada coisa que eles fizeram que podia ser prejudicial a eles. E, por fim, o objetivo foi alcançado no terceiro cenário real, foi avaliado os fatores de risco e, principalmente, foi apresentado os treinos e os movimentos voltados para a postura e ação correta, para prevenir as lesões e também tratar os que já estavam lesionados. E assim podemos tornar os atletas um pouco mais conscientes dos movimentos executados e dos fatores que influenciam a saúde deles. Essas são nossas referências, o link do vídeo vai estar nos slides. Muito obrigado e uma boa noite.